Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o livro de Jó e as curiosidades do livro de Jó. E uma das grandes curiosidades e uma das coisas talvez que geram mais discussões teológicas, interpretativas, é a ideia de Satanás entrando no céu e se apresentando na presença de Deus para acusar as pessoas que são de Deus, acusar os filhos de Deus na terra. E é sobre isso que a gente vai falar. Será que isso aí é um tom poético ou será que isso é uma realidade e que ainda acontece nos dias de hoje, Satanás entrando no céu para reclamar, das coisas erradas que as pessoas que se dizem de Deus fazem? É sobre isso que a gente vai falar no Entenda a Bíblia de hoje. Em primeiro lugar, a gente já conversou no vídeo anterior, a gente falou sobre a época que Jó foi escrito, a forma poética do livro de Jó, quem deve ter escrevido ali o livro de Jó. Então, é uma teologia muito antiga, uma forma de escrita muito antiga, uma forma de pensar teologia muito antiga. Se foi Moisés ou Salomão, independente de quem foi, ou qualquer outro autor daquela época que tenha escrevido o livro de Jó, eles têm um entendimento totalmente diferente do que nós temos hoje, sobre a questão dessa relação entre o bem e o mal, a relação entre Deus e Satanás. Por exemplo, a gente vai falar no vídeo posterior, no próximo vídeo, a ideia de que Deus ele não podia gerir o mal. Deus não tinha essa questão de fazer o mal. Deus não permitia que isso acontecesse. Nós entendemos hoje que o mal nada mais é do que a ausência de Deus. A ausência da presença de Deus, que é bom, totalmente bom, gera o mal. Nós sabemos disso. Mas eles não entendiam, eles não diziam, por exemplo, nenhuma palavra dizendo que Deus amaldiçoava alguém. Para eles era um pouco complicado falar essas questões de Deus fazendo algo diferente da sua própria essência, que é a essência de bondade. Então, eles sempre colocavam a culpa, vamos dizer assim, no inimigo. Mas essa questão da soberania de Deus também era uma questão que eles viam dessa forma. Então, o Satanás também não poderia fazer nenhum tipo de mal sem pedir permissão para Deus ou sem que Deus permitisse que aquilo acontecesse. Não precisaria, de qualquer forma, pedir isso para Deus, mas ele teria que ter a permissão de Deus para fazer, ou senão isso não ia acontecer. Então tem essas questões que eles pensavam dessa forma na questão muito antiga. Muitas pessoas ainda pensam dessa forma nos dias de hoje. Quando leem esses livros, acabam trazendo essa ideia teológica para os dias de hoje e acabam pensando dessa forma. É óbvio que em algumas outras passagens da Bíblia nós podemos ver essa ideia da relação, ou do Satanás conversando com Deus, ou fazendo algum requerimento diante de Deus, ou alguma acusação diante de Deus. Nós vemos isso em Zacarias capítulo 3, nós vemos isso em Lucas 22, quando Jesus fala para Simão, 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 Satanás pediu para vos peneirar. A gente percebe isso, esse pedido, essa relação entre Deus e Satanás. E também no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, nós vemos essa ideia do Satanás acusando os filhos de Deus ou acusando as pessoas diante de Deus. Então nós vemos Satanás como um acusador. Na verdade, essa palavra Satã a gente já falou lá nos vídeos 61, 63, nós conversamos sobre Satanás, sobre Lúcifer, nesses dois vídeos. Nós já falamos que a palavra Satã significa adversário e a palavra diabo, aquele que divide. Então, e eles são conhecidos na Bíblia como acusadores. E aí nós vemos ali, naquela forma poética do livro de Jó, o Satanás entrando na presença de Deus junto com os filhos de Deus. Quando os filhos de Deus compareciam no céu para ter talvez uma conversa com Deus, essa expressão filhos de Deus é uma questão teológica também. Essa expressão filhos de Deus para nós hoje representa todo aquele que crê em Jesus, aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus e que foi adotado por Deus e é filho de Deus. Mas para eles naquela época a expressão filho de Deus significa os anjos, os seres celestiais que entravam na presença de Deus, eles eram conhecidos como filhos de Deus. Então essa escrita é totalmente diferente da nossa, o pensamento é totalmente diferente do nosso. Então era quando os anjos entravam na presença de Deus, quando os seres celestiais entravam na presença de Deus, Satanás, que era um ser celestial caído, ele entrou também, se aproveitou, entrou na presença de Deus. Talvez seja somente uma questão poética para ilustrar a ideia da soberania de Deus mandando no mundo, governando todas as coisas, inclusive Deus governando o mal, ou permitindo, ou não deixando acontecer, ou intervindo quando fosse necessário. Então essa ideia de um Deus soberano, todo-poderoso, que governa todas as coisas, que controla todas as coisas, talvez seja apenas uma forma poética. Não quero dizer que isso não possa acontecer,
mas eu realmente acredito que só foi uma questão literária, uma questão poética para ilustrar realmente essa ideia de Satanás só poder agir sob a permissão de Deus, e se Deus não permitisse, isso não iria acontecer de maneira alguma, mas não essa questão de ter um diálogo verdadeiramente para que aconteça essa permissão. Ele acontece, na verdade, ele está em todo o tempo tentando, de alguma forma, fazer com que o plano de Deus não alcance as vidas das pessoas que conhecem a Deus, das vidas das pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Então, em todo o tempo, Satanás está tentando nos atrapalhar, está tentando ir contra a gente, está tentando nos tentar para que a gente possa desviar do caminho, para que a gente possa se afastar da vontade de Deus e para que a gente possa experimentar de alguma forma, por se afastar da vontade de Deus, um sofrimento muito maior daquele que já está destinado a nós num mundo de tribulação. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado, com os olhos atentos, porque a vontade do inimigo contra as nossas vidas é sempre afrontar as nossas vidas e nos desviar do propósito que Deus tem para cada um de nós. Você tem um propósito, Deus quer fazer algo na sua vida e o inimigo está tentando atrapalhar que isso aconteça. Então você tem que se tornar firme, confiar em Deus, entender que Deus está de portas abertas, vamos dizer assim, para você, para te receber as tuas orações e para que possa interceder por ti e fazer diferença na sua vida. Deixa Deus intervir na sua história, deixa Deus promover essa santificação na sua vida, deixa Deus te justificar o tempo todo e deixa Deus cuidar da sua vida e fazer com que você alcance o seu propósito de se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. É esse propósito, e o inimigo vai sempre tentar fazer com que isso não aconteça na sua vida, mas é isso que Deus tem para objetivo para cada um dos seus discípulos, para cada um dos seus seguidores. Espero ter te respondido. Talvez a minha resposta não tenha te agradado, a forma de eu pensar não tenha te agradado, mas você pode pensar de outra forma e que Deus te abençoe também, que Deus te ilumine. O importante é que você esteja sempre conectado com o contexto bíblico e de alguma forma aprendendo com o que o Espírito Santo revela para você. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a palavra abençoe no lugar da palavra amaldiçoe. Ou, ao contrário, na verdade a palavra amaldiçoe está aparecendo no nosso contexto, mas na verdade em alguns textos, alguns versículos do livro de Jó aparece a palavra abençoe no original, mas na nossa tradução está aparecendo a palavra amaldiçoe. É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Grande abraço e até lá.